Olá pessoal, tudo bem? E nos próximos capítulos da novela Renascer, o José Inocêncio se enfurecerá por ver que os filhos que tanto cuidou estão completamente diferentes e só se importam com o dinheiro que o pai provém. A gente cuida, dá do bom e do melhor, pra no fim ser recebido assim, ser visto como uma máquina de dinheiro. Nem meu casamento eu tenho direito mais, é muita ingratidão. Alegará ele, que perceberá a presença do Bento no canto da sala. Desaforado, o Bento dirá que o pai tem a obrigação moral de repartir a herança e que não pensará duas vezes em colocá-lo na lei se não dá o que é de direito dos filhos. Que foi que se disse, seu moleque? Repete, José Bento, porque eu quero acreditar que isso foi alguma maluquice da minha cabeça, dirá o Inocêncio, afoito. Assim que o Bento repetir, ele será surpreendido com um golpe de cinta do Inocêncio, que o colocará para fora da fazenda no mesmo instante. O José Inocêncio dirá que sente desgosto pelo José Bento e que não o considera como filho, pedindo que ele pegue suas coisas e nunca mais lhe apareça. Porém, também fora de si, o José Bento dirá que o pai jamais o fará passar por essa humilhação. Nesse instante, ele irá até o carro e voltará com algo no bolso. Um disparo será ouvido e o pior ocorrerá. O João Pedro precisará intervir pela vida do pai, que ficará nas últimas. Agora, antes de continuar, já deixa o seu like no vídeo se você achou o José Bento um desaforado por cobrar mais dinheiro do próprio pai. Tudo poderá acontecer assim que o filho rejeitado pelo José Inocêncio, o João Pedro, afirmará que por ter acabado com a vida da Santinha ao nascer, não tem direito às terras. O João abrirá mão da herança do Inocêncio assim que descobrir que os irmãos, o José Bento e o José Venâncio, exigiram que o pai repartisse a parte da Santinha nas terras do fazendeiro, antes de se casar com a Mariana. Em razão disso, o rapaz tomará uma grande decisão, que poderá mudar o rumo de sua vida para sempre. O caçula do coronel afirmará que o pai escapou das tocaias de Belarmino, mas que veio cair logo nessa. O fazendeiro dirá que não está caindo em tocaia nenhuma. Tá sim, só que quem tá lhe armando essa não é Mariana, são seus próprios fios. O fazendeiro explicará ao menino que eles estão preocupados. O jovem dirá que não está certo o que estão fazendo com o fazendeiro. Não é só direito, como é lei, explicará o Zé Inocêncio. O fazendeiro sentirá a angústia do seu filho, João Pedro, e dirá e garantirá ao menino que se ele tiver que dividir as terras, o João terá a parte dele e será igual à parte de seus irmãos. Mas o herdeiro surpreenderá o próprio pai. Pois eu abro mão de minha parte, abro mesmo, até porque eu não tenho direito nenhum, já que eu tirei a vida de manhinha quando eu nasci, dirá ele. O coronel sentirá remorso na hora, mas saberá que tem culpa no trauma que o filho carrega. Isso é outra bobagem minha, João Pedro. Ninguém teve culpa de nada. A vida é a vida, responderá o fazendeiro. O João encarará o pai e dirá que sabe que a culpa é inteiramente dele, e complementará sua fala com frase que deixará o ricaço assustado. Mas pelo menos me alivia saber que, se por um lado lhe tirei manhinha, pelo outro fui eu quem lhe trouxe Mariana. Em seguida, o João Pedro sairá de perto de seu pai, chateado e bravo com seus irmãos. O José Inocêncio ainda chamará pelo filho, mas já será tarde demais. Um pouco depois, em conversa com a Zinha, o João Pedro mostrará a sua fúria com o Bento e o Venâncio. O rapaz dirá não aceitar a trairagem que fizeram com o pai. A Zinha lembrará que ele mesmo falou que é de direito deles. A lei de lá, mas a lei daqui reza de outro jeito. A jovem perguntará do que o amigo está falando. Eu tô falando, Zinha, que se eles forem armar essa tocaia pra painho, sou bem capaz de armar outra pra eles dois,
dirá, assustando a Zinha. Desde que painho começou a gostar dela, ela já tava perdida pra mim. E nem me queixo mais disso, se for pra ver painho feliz, mas eu não posso aceitar a trairagem que os mano armaram pra ele. A lei daqui reza de outro jeito. Se eles forem armar essa tocaia pra painho mesmo, sou bem capaz de armar outra, uma bem maior, ainda pra eles dois. Vai disparar ele. Enquanto isso, na casa da fazenda... Isso já tá acertado. Não vou nem esperar o Zé Augusto, que esses aí também eu nunca sei por onde anda, dirá o coronel, horas mais tarde, em outra conversa com os filhos. Vocês hoje me deram uma lição, meus filhos, que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Mas que lição, pai? Jamais passou pela minha cabeça em magoar o senhor? Pelo amor, olhe, responderá o Bento, que será interrompido na hora pelo pai. Pode parar com isso, que eu sei muito bem que anda na cabeça de vocês. Eu não nasci ontem, nunca me intrometi na vida de vocês, não foi? Então vamos falar francamente de peito aberto. Até hoje, todo o dinheiro que eu mandei pra vocês, além daqueles que eu lhe mandei pra pagar os seus estudos, até aqueles que vocês jogaram fora com sem vergonhice, dirá o coronel bravo, que será interrompido pelos filhos, mas o homem os mandará calar a boca e continuará falando. Eu ia dizendo que todo esse dinheiro que eu mandei pra vocês fizeram o que bem entenderam dele. Era metade do valor dos cacau que eu sempre plantei aqui, mas era parte da manhã de vocês, e eu nunca lhes roubei um tostão. Até hoje, eu nunca lhes neguei um sequer pedido de ajuda. Vocês só sabem pedir dinheiro, mas beleza, vocês têm razão. Terminará o José Inocêncio, que novamente ficará tão furioso com a situação que terá que sair de perto dos meninos. Mas antes, ele dirá: eu sou bem capaz de encher essa casa de novo com uma ninhada de fio, antes mesmo que um de vocês me traga um neto. E sairá, o que deixará os rapazes ainda mais preocupados, já que perderiam boa parte da herança. Cenas mais tarde, o João Pedro dirá ao Deocleciano e à Morena que não concorda com a exigência do Bento e do Venâncio. O amigo do Inocêncio afirmará ao afilhado que a lei está do lado dos filhos de Maria Santa, mas os rapazes não vão querer nem saber. Ao mesmo tempo, a Kika ficará com o pé atrás com tudo o que aconteceu na juventude do José Inocêncio, ao ouvir as histórias sobre o falecimento, as tocaias e a compra e venda das fazendas. A companheira do José Bento se assustará e afirmará que o sogro pode ser um grande criminoso. Tudo começará quando o casal estiver andando pelas terras do plantador de cacau, quando o Bento começará a sonhar com a sua parte da herança da Maria Santa. Eu espero que, no sorteio, eu pegue aquela parte. É a parte mais alta. Já imaginou a casa que vamos construir lá, Kika? Toda de vidro, com piscina, jacuzzi e uma baita área gourmet. Eu já tô até vendo a farra que vai ser, dirá. A Kika perguntará com que dinheiro ele pretende levantar uma casa como aquela. Mas que pergunta mais besta. Com o mesmo que os coronéis do cacau construíram tudo nesse lugar? Responderá. Mas esses coronéis foram extintos por uma razão, Zé Bento, julgará ela. Ele, então, lembrará que seu pai está aí para provar o contrário. Durante a conversa, a Kika perguntará se o companheiro acha que o José Inocêncio mandou acabar com a vida do antigo dono da fazenda. Não viaja, Kika. Quando o painho chegou aqui, esse cara estava sem vida e enterrado há tempos, responderá. Mas não teria sido a primeira viúva de quem ele teria tirado proveito? Considerará ela. O Bento afirmará que seu pai nunca tirou proveito de ninguém, e ela citará a avó de Mariana. Ele fez uma oferta pela fazenda dela, a qual o coronel Belarmino mesmo havia aceitado, e explicará o advogado. Pouco antes de ir pra cova, né? Completará a Kika. O José Bento dirá que não muda em absolutamente nada o fato de que o próprio Belarmino aceitou a proposta do painho por aquela fazenda. A Kika, então, falará o seu raciocínio. A menos que seu pai tenha feito tudo isso de caso pensado.
Ele pode ter ido buscar a dona Nena na casa dela, depois de ter simulado o próprio velório para dar o flagra no marido dela. E na volta, pegou o Belarmino numa tocaia. O José Bento dirá que se o painho fez isso tudo de caso pensado, só prova que ele é um gênio. Se ele fez isso, ele é um criminoso, Zé Bento. Vai disparar a Kika. O Zé Bento dirá que é um gênio do crime, talvez, mas que ainda assim é um gênio. Pouco se importando com isso. O José Bento então voltará para casa da fazenda e tentará novamente conversar com seu pai. Quando é que o senhor vai fazer esse casamento, pai? O José Inocêncio perguntará por que essa preocupação toda. Ué, por nada? Perguntar não ofende ou ofende? Responderá ele. Pai, é o seguinte, o senhor não tem mais idade para casar com essa menina, pai. Ô, meu paizinho, eu sei que é duro o senhor ouvir isso, mas a gente que tá de fora às vezes enxerga melhor as coisas. Nesse momento, o Venâncio entrará na sala e o fazendeiro então perguntará o que o menino Bento está enxergando de tão discrepante assim. Bom, pai, olha, eu não sei o que a Buba andou falando aí com o mano Venâncio, mas a Kika, a minha mulher, ela é muito esperta para esse tipo de coisa. E a opinião que ela tem a respeito da sua Mariana, pai, é que ela é uma menina incrivelmente bonita, mas também é incrivelmente chucra. No grosso é o seguinte, pai, ela não consegue entender como é que o senhor, homem vivido, experiente, calejado da vida, dirá o José Bento, que será interrompido pelo José Inocêncio, que gritará pedindo para ele calar a boca e não falar mais nenhuma palavra. Se essa tal de Kika que você me apareceu com ela aqui, na condição de sua mulher, é tão inteligente, então por que você não se casou com ela? O Bento dirá que este não é o foco do assunto, e o fazendeiro dirá que não quer saber a opinião da Kika, e ainda questionará o Venâncio sobre o que a Buba achou da Mariana. E o publicitário dirá que ela gostou da noiva do fazendeiro. Eu vou me casar com a Mariana daqui a alguns dias, e já tá tudo acertado com o Padre Santo, e independente da vontade de vocês dois e do José Augusto, que não se deu nem o trabalho de responder ao meu chamado, eu tô falando pra vocês porque vocês estão aqui, que eu vou me casar com Mariana, seja ela ou não de neta de Belarmino, de quem vocês conhecem muito bem a história. E pelo preço que vocês me botaram pro entendimento, eu não vou querer ninguém aqui na cerimônia. Terminará o homem e deixará seus filhos no chão com essa exigência. No outro dia, o Bento já estará com a papelada da divisão das terras, e até mesmo com um mapa com a área de todas as terras do fazendeiro. O rapaz então entregará para o pai. Então é isso aqui, tá aqui, tudo que é nosso, dentro da minha parte, que é a metade das terras. Eu vou ficar com essa casa e todas as benfeitorias que eu tenho aqui dentro. Eu acho que é justo, dirá o fazendeiro, e os meninos concordarão. O coronel então continuará. E também vou ficar com aquele capão de mato, onde está o Jequitibá. O homem então apontará novamente para o mapa e dirá: essa parte de cá também, onde eu plantei minhas primeiras roças, vão ficar comigo. Agora o resto a gente vai chamar alguém, ora, para fazer a medição. E vocês dividem entre vocês. Eu acho que dá para fazer isso sem brigar. O Bento dirá que ninguém veio ali para brigar não, que estará com os olhos brilhando e vidrados no mapa das terras. Olha, eu sugiro que depois que a gente fizer a divisão, nós façamos um sorteio para saber quem vai ficar com o quê. Terminará o Bento, e o coronel concordará e pedirá para que os filhos resolvam essa questão entre eles e o deixe fora da briga. Minha parte eu não quero não, quero que fique junto com a de Painho, responderá o João Pedro. O Bento interromperá e dirá que isso quem decidirá é o sorteio. Eu quero é saber como é que vai ficar as terras lá de Belarmino, onde tem a casa do Deocleciano e a Morena, complementará o João Pedro. O José Inocêncio então dirá que as terras farão parte do sorteio também, e nesse momento o caçula irá se impor perante seus irmãos, e dirá que quer aquela parte das terras do Belarmino para ele.
Mas espera aí, João Pedro. Se você ficar com essa parte, você vai ficar em desvantagem, porque a gleba é menor. Aconselhará o Venâncio. Eu não tô me importando com isso não, mano. As benfeitorias que tem lá é o fato de eu estar junto do painho, já me basta. Responderá o João. O Inocêncio responderá que o João tem razão e que o caçula deve ficar com aquela parte. E o restante ele divide para os 3 e avisa que o João Pedro já pode tomar posse do que é dele. O menino então dirá que de hoje em diante já não mora mais na mansão do coronel e que se mudará para a casa de sua madrinha. O rapaz então irá na hora avisar seus padrinhos sobre a sua aquisição e acalmar o coração deles, pois o Deocleciano, a Morena e a Zinha estarão com muito medo de não ter onde morar após a divisão das terras. Ninguém vai ter que sair daqui coisa nenhuma. Eu só quero um quarto velho pra mim, madrinha, porque eu vou trazer meus trem tudo pra cá, dirá o João ao chegar na antiga casa do Belarmino. E você não vai levar desvantagem nisso tudo não, João Pedro? Indagará a Morena. Eu não vou não, Padinha, responderá o herdeiro. Qual era o seu medo, João? Era pra gente não ter onde morar, era? Falará a Morena, e a Zinha complementará. Oxente, eu acho que foi por isso que ele fez isso e perdeu parte das terras. O João Pedro falará para a menina ficar quieta. Eu tinha uma dívida com uma pessoa, eu acho que já tô pagando ela fazendo isso que eu fiz. Ninguém vai ter que sair daqui, e o resto não importa mais, dirá o João Pedro. Olha, João Pedro, se você quer saber, eu acho que teu painho tá fazendo uma grande bobagem dividindo essas terras, terminará o Deocleciano. Mesmo com toda essa guerra por dinheiro, a Mariana conversará com a Inácia e dirá à empregada que acredita que um dia será respeitada por todos os herdeiros do ricaço, mas que isso só aconteceria quando os dois se casassem e que após isso os meninos serão obrigados a chamá-la de senhora. Já a Buba estará na fazenda e tentará apaziguar as coisas, mas a menina não deixará de insistir ao Venâncio para que o homem conte a seu pai sobre a sua identidade de gênero. Mas o rapaz insistirá em não comentar nada com o fazendeiro. Ele dirá que seu pai pode expulsá-los na mesma hora se saber que a mulher não é uma mulher completamente. A menina então deixará o rapaz falando sozinho, irá até próximo ao quarto e ficará encantada com o que vai encontrar. Ela entrará e verá um monte de livros e histórias. A Buba então pegará alguns para folhear e passará alguns minutos ali, entretida entre os livros. E dentro de um em específico achará uma folha, mas no momento em que for abrir, se surpreenderá com a presença do José Inocêncio em sua frente e tremerá de medo. Isso porque o José Inocêncio questionará o que ela estará fazendo ali, numa hora daquelas, e a Buba, sem ter para onde correr, inventará que estava conhecendo o recinto e que admira muito essas pessoas antigas que vivem em casas de sítio. O José Inocêncio então perguntará qual é a origem da Buba e o porquê ela se interessou pelo seu filho Venâncio. Você não me parece uma menina que gosta de festa, que gosta de balada, porque o Venâncio é um dos meus melhor fi, mas você sabe que ele só vive em festa, trai as mulheradas tudo, e você não tem cara que aceita uma coisa dessas, ou tem? Questionará ele. A Buba dará risada e dirá que talvez o Venâncio a mudou completamente e que ela possa ser sim essa pessoa que o José Inocêncio comentou, mas que viu no José Venâncio algo diferente, que a transformou. Mas tem uma coisa que eu não entendi. Você anda muito estranha. Eu posso te fazer uma pergunta? Questionará o José Inocêncio. Nesse momento, a Buba ficará aflita. Afinal, terá certeza que o José Inocêncio descobriu a sua condição e nesse instante ela sairá correndo. E agora, você acha que a Buba deve revelar a verdade sobre ser uma mulher trans ao José Inocêncio? Sim ou não? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados após a novela.